dirigindo para a recreação, gostaríamos de convidar a todos para acessar o YouTube, O Fraternal, tudo junto. E lá vocês vão encontrar algumas palestras proferidas aqui na nossa casa. E também acessando o YouTube Atualidade Espírita, vocês terão a possibilidade de encontrar lá alguns programas da Atualidade Espírita. Meus irmãos, boa noite. Que a luz, a paz de Deus nos envolva e que os ensinamentos de Jesus Cristo e a proteção dos nossos amigos espirituais sejam, nessa noite, a fonte de conhecimento que viemos buscar nesta casa. Esse tema, pela proximidade, o mês de abril vem chegando, e por acaso eu estava olhando uma série de situações, porque o mundo vem passando, e eu penso em várias datas que não são estudadas, não são praticadas no seu dia a dia. Por exemplo, só se pensa no Natal, na parte de apelo comercial, na parte de se encher a barriga. Aí veio o mês de abril, eu falei, por que não desenvolvermos um tema? A visão espírita da Páscoa. Então nós vamos falar um pouco desta comemoração, sabendo que nós espíritas não comemoramos a Páscoa. E antes de desenvolvermos esse tema, como é um tema um pouco extenso, eu espero não causar nenhuma controvérsia, porque vão ser dados uma série de exemplos, né? E então vamos seguir, que tem muita coisa para a gente. Eu vou aprender com vocês muita coisa nessa noite. Páscoa. Toda e qualquer palavra, toda e qualquer situação, toda e qualquer comemoração, existe um significado, existe um sinônimo. E para muitos de nós mesmo, não temos o verdadeiro conhecimento do significado dessa palavra. A Páscoa significa libertação, significa renovação. E como eu falei, nós espíritas não comemoramos. Fala-se na primeira palavrinha que a gente vai citar, ressurreição. Ressurreição física, para nós espíritas, cientificamente impossível. E o que eu gostaria de deixar nesta noite, não sei se um pedido, uma sugestão, que nós pratiquemos uma Páscoa diária, que pratiquemos os ensinamentos do Pai diariamente, todos os ensinamentos, todos os exemplos, a moral de Jesus Cristo, que é a moral que norteia a nossa doutrina, deve ser praticada no dia a dia. A Páscoa não deve só ser no mês de abril. E o mais interessante é que o Espiritismo não condena e não proíbe. Um exemplo muito bacana disso, na Páscoa, como que eu vou negar para uma criança, para um sobrinho, para um filho,
um ovo de Páscoa, né? Não tem como, né? Mas como eu falei, a doutrina espírita não proíbe, não condena. Por quê? Porque respeitamos todas as outras denominações cristãs ou todas as outras denominações religiosas. É como se a casa espírita fizesse no dia, se não me engano é domingo, né? Chamasse um monte de crianças carentes e cada uma ia sair daqui com um ovinho de Páscoa. Estaríamos praticando a caridade, trazendo a felicidade para aquelas crianças cujo pai e a mãe não tinham condições econômicas de dar esse presente. De outra forma, eu passo por isso porque todos nós parece que temos, até chegar à casa espírita, apesar de ter na minha família parte de ensinamento espírita, e antes de chegar a essa casa, outros conhecimentos, nós passamos por outras situações e sempre sabíamos que não era muito bom comer a carne vermelha, né, durante a Páscoa. Aí a pessoa faz direitinho, não come a carne vermelha. E nos outros 364 dias do ano, ele faz tudo errado. Mas naquele dia, ele está salvo de todos os problemas, de todas as suas atitudes, digamos assim, impensadas, bem, mas ele não pensa no restante do ano. Acontece que os nossos pensamentos, eles manifestam sensibilidades psíquicas. E o mais importante de tudo isso que eu gostaria de colocar, esse apelo comercial do ovo de Páscoa, do bacalhau, de não comer a carne vermelha, que tal se durante a Páscoa, durante o ano inteiro, ou então, nós não somos perfeitos, nos reuníssemos mais, se fôssemos mais família, se conversássemos mais, se nos questionássemos mais sobre os nossos atos, sobre o que falamos, sobre os nossos pensamentos, discutindo tudo isso em nossa família. Para quê? Para que dia a dia fôssemos melhorando, como o significado da palavra Páscoa, que é libertação, é renovação, é reforma íntima, é contínuo desenvolvimento espiritual. E isso deve ser praticado diariamente. A Páscoa deve ser diária. Eu vou deixar aqui 3 perguntas que me chamaram a atenção e eu vou lê-las para vocês. Para onde devem estar voltadas as nossas atenções e consciência espírita durante esse período de Páscoa? Ou melhor, durante todo o ano, né? Qual a explicação plausível para o significado da data? E o que representa para o contexto filosófico, científico e moral da doutrina espírita a Páscoa? Voltando às comemorações, nós espíritas não comemoramos, não celebramos, como as demais religiões, as demais denominações cristãs. Mas, como todo ser humano imperfeito, nós temos um sentimento de religiosidade.
e respeitamos toda e qualquer manifestação, pessoal ou coletiva. E nós sabemos muito bem que Jesus Cristo assume uma posição. Eu não gosto muito dessa palavra privilegiada, não, porque parece que perante Jesus nós somos todos iguais. Então eu não gosto muito dessa palavra privilégio, não. Mas como estava no estudo, estava no livro que eu pesquisei, então... E no contexto espírita, essa palavra coloca Jesus como o nosso guia, o nosso mestre. Porque é a moral de Jesus que é a moral espírita. Falamos do apelo comercial. E uma outra coisa que acontece também na Páscoa é uma questão cultural. Existe uma questão cultural de se reverenciar pessoas. Isso é do homem. Se reverencia o nascimento, se reverencia a morte. E falando na doutrina espírita e falando nas outras denominações, com seus dogmas, sacramentos, rituais, liturgias, nós temos uma forma muito peculiar de entendermos esse período. Mas eu gosto muito de frisar, quando eu venho a essa tribuna, fazer qualquer tipo de estudo, a Páscoa deve ser diária. Os ensinamentos de Jesus Cristo devem ser praticados no dia a dia. O estudo no dia a dia. A prática da caridade, o amor ao próximo no dia a dia. Talvez eu fique até repetitivo, mas nós só aprendemos quando estudamos cada vez mais. Para que nós continuemos a desenvolver o nosso estudo, existem referências, e nós vamos voltar um pouquinho no tempo, sobre a significação da Espírita da Páscoa. Então a gente volta no tempo, na história da humanidade, e tem no Evangelho de Lucas, isso aqui eu preciso ler porque eu não estudei também, então eu não consegui decorar essa parte, são palavras do nosso Mestre Jesus. Tenho desejado ansiosamente comer convosco esta Páscoa, antes da minha paixão, porque vos declaro que não tornarei a comer, até que ela se cumpra no reino de Deus. Então essa comemoração, essa festa cultural, existe essa cultura do povo, essa cultura do homem imperfeito, e uma determinada corrente religiosa aproveitou o sofrimento, aproveitou a imolação de Jesus, aproveitou o mês de abril e juntou tudo nesta comemoração, no ovo de Páscoa, no bacalhau, no material, mas eu não estou aqui para criticar. Agora nós vamos falar um pouco da Páscoa, festa, Páscoa. É a junção de duas festividades. Nós sabemos que os povos antigos, os povos primitivos, aqueles povos nômades do deserto, naqueles tempos remotos, eles tinham uma dança, que é o Pessah. Eu não sei nem se a pronúncia é essa, eu estou me esforçando ao máximo, porque eu só vi essa palavra uma ou duas vezes, tá? Então, se alguém sabe a pronúncia,
por favor, me perdoem, então me ajudem. E essa dança do Pêsar representa a vida dos povos do deserto. E ainda tem, junto com essa festa, uma festa de ázimo. Se não me engano, ázimo é aquele pão que a gente fala pão árabe, aquele pão branquinho, durinho, né? E esta festa, os povos primitivos, os povos nômades do deserto, homenageavam os deuses pela colheita do trigo que saciava a fome. Era uma época antiga, uma época de fome. E a fartura da colheita do trigo significava saciar a fome e as trocas entre as populações do deserto. E esses povos primitivos faziam essas danças para reverenciar os seus deuses. No mês de abril, uma outra festa que se chama Nissan, e também o Êxodo, que significa a fuga do povo hebreu do Egito. Isso tudo por volta de 1441 a.C. Todas essas festas eram comemoradas juntas. Chegou o tempo de Cristo e era essa Páscoa que ele juntou os discípulos para comemorar com simplicidade o vinho, aquele pão simples, que Jesus sempre passou um quê de humildade, um quê de simplicidade. O homem que inventa, apesar de todos os ensinamentos, apesar de Jesus nos mostrar no dia a dia o caminho certo, o caminho do bem, apesar do livre-arbítrio, nós somos imperfeitos, somos teimosos e achamos que vamos resolver tudo do nosso modo. E do nosso modo, normalmente, não vai dar certo. Depois da celebração da Páscoa com seus discípulos, se dirigiram ao Getsemane e os discípulos invigilantes adormeceram. E todos sabemos o que aconteceu. Jesus foi traído, preso e passou por todas as situações que todos nós conhecemos muito bem. Uma outra situação que é muito detalhada, é muito falada, são outros elementos evangélicos. Por exemplo, na quinta e na sexta-feira santa foi que ocorreu o martírio, a imolação, a paixão de Cristo, o sofrimento. E no sábado e no domingo, a ressurreição, que vamos tentar explicar mais à frente, e a ascensão de Jesus. Interessante que se fala que Jesus ressuscitou ao terceiro dia. Se você for contar em qualquer calendário, não foram 3 dias, foram 2. E isso me chamou a atenção. E existe, vamos desmistificar uma outra situação. E existe uma situação muito interessante sobre a tradicional interpretação da ressurreição. Entender bem que nós espíritas entendemos de reencarnação. A nossa visão é reencarnação. Uma tradicional interpretação é que manteve-se a estrutura corporal de Jesus Cristo no pós-mortem. E nós descartamos isso. Nós, espíritas, descartamos
tal situação, por quê? Nós entendemos e temos perfeito conhecimento científico que o corpo físico se deteriora. Mas para a igreja cristã, existe a subida ao céu em corpo e alma, né? Juízo final, justos, ímpios, mas eu não vou entrar em muito detalhe porque senão pode julgamento, né? Julgamento da ideia que eu vou ser condenado. Sempre que se fala em juiz, julgamento, promotor e por aí vai, tem-se a ideia que vai ser condenado sempre. Ninguém pensa em absolvição, cara. E a nossa lógica, o nosso bom senso, descarta essa teoria. Porque existe uma impossibilidade física, além do que a injustiça moral. Nós temos várias leis de Deus, a lei dos renascimentos, reencarnação. Isso envolveria competência, envolveria qualificação. E não é bem por aí, porque tantas oportunidades serão dadas àqueles espíritos que tenham que reencarnar, tenham que voltar para esse plano para buscar o seu aperfeiçoamento moral, o seu desenvolvimento. Não existe privilégio. Por isso que eu falei anteriormente, eu não gosto dessa palavra privilégio. Perante Deus, somos todos iguais. Agora vamos explicar as aparições de Jesus, naqueles 40 dias póstumos. Sabemos que, desde o início dos tempos, já ocorriam manifestações psíquicas, manifestações mediúnicas. E o que determinadas denominações outras é que o que ocorreu nessa situação de ressurreição, o termo utilizado é reagrupamento da estrutura corporal. Porém, eu volto a tocar na tecla que o corpo físico se deteriora, e isto é cientificamente impossível. Um exemplo muito bonito, Maria de Magdala, a materialização, utilização do fluido ectoplásmico dos seres encarnados, dos seres vivos, que possibilita que os espíritos sejam vistos por todos. Tomé, que duvidava de tudo, teve que tocar nas chagas do Cristo para acreditar. E outros discípulos que já haviam visto Jesus Cristo, provavelmente possuíam a mediunidade de evidência, que é a mediunidade onde vemos os espíritos, onde temos a capacidade de ver os espíritos. Só um instantinho. Agora é o momento que eu acho que é o mais importante desse estudo. Como nós espíritas vamos pensar diferente das demais denominações,
como é preocupante, como é difícil sentir culpa. E isso, durante muitos e muitos anos, essa negatividade tão grande foi incutida na cabeça de muitos nós. Se sentir culpado porque Jesus padeceu em função dos nossos pecados. Jesus padeceu para nos salvar. Botaram a culpa até em Adão e Eva. Falou-se no cordeiro imolado. As profecias do Antigo Testamento falavam em perseguição, em violência contra o Filho de Deus. Os quadros, crucifixos, a via sacra. Então, esta é a grande diferença de nós espíritas, a nossa visão. Nós não devemos sentir culpa, porque Jesus continua vivo, ensinando, protegendo e aguardando que os sigamos, nos protegendo sempre, nos orientando para que pratiquemos os seus ensinamentos. E Jesus Cristo não morreu para nos salvar. Ele viveu para nos mostrar o caminho do bem e da prática da caridade. Ele nos mostra diariamente o caminho da salvação. E a grande e última lição de Jesus foi a perseverança, o retorno triunfante, a busca incessante por seus ensinamentos. Jesus nos mostra no dia a dia que Ele está sempre conosco, nos mostra o caminho do bem, o amor ao próximo. E eu gosto sempre de repetir isso, a prática da caridade. Fora da caridade não há salvação. Vamos nos desligar um pouco dessas festas materiais. Vamos nos desligar um pouco das lembranças do sofrimento. Vamos encarar a Páscoa como um momento de transformação, um momento de reforma íntima. Não um momento que a reforma íntima deve ser diária, deve ser contínua, buscando sempre aonde erramos, o que eu posso fazer para melhorar. Eu estou praticando o amor ao próximo. Às vezes um simples bom dia, boa tarde, boa noite, colocado na hora certa, para um vizinho seu emburrado, já é caridade, você já tranquiliza o coração dele. Um por favor, um obrigado. São coisinhas simples, mas ajudam no relacionamento interpessoal. E nesse momento de transformação, Jesus nos traz um quê de liberdade, a atitude de Jesus, de liberdade, de certeza da imortalidade, quando se fala em retorno triunfante. Vamos celebrar na Páscoa a vitória da vida sobre a morte e tenhamos certeza da imortalidade, certeza absoluta da reencarnação, da vida em essência, nos baseando sempre nos ensinamentos
de Jesus Cristo, seguindo as leis de Deus, valorizando a nossa vida e junto com os nossos mais caros, os nossos parentes, lembrar nesses dias, lembrar diariamente os ensinamentos do nosso Mestre Maior. Vamos fazer brilhar o que nós temos de mais bonito, que é a nossa luz. Vamos iluminar diariamente o nosso espírito, praticando o bem. Vamos nos transformar. Essa reforma íntima nos melhora moralmente. É difícil? Mas a gente vai ter muito tempo, muito estudo. Vamos fazer muito bem ao próximo. E sob a proteção de Deus, sob os ensinamentos de Deus, nós vamos, com certeza, conseguir os nossos objetivos. E isso vai nos levar a uma vida plena, uma vida tranquila, uma vida de paz espiritual. E sempre levando esses conhecimentos, levando essa sabedoria que Jesus trouxe para a gente, por tudo que Ele fez por nós, para que nós possamos sempre traçar o caminho do bem e continuar nessa busca incessante por paz espiritual. Tem um texto que eu, para encerrar, que eu separei aqui, que é do livro Em Busca do Homem Novo, baseando-se nas palavras de... Esse livro é de Celso Martins e se baseia nas palavras de Paulo de Tarso. Que surja o homem novo a partir do homem velho, que do homem velho coberto de egoísmo, de orgulho, de vaidade, de preconceito, ou seja, coberto de ignorância e inobservância em relação às leis morais, possa surgir, para a ventura de todos nós, o homem novo, gerado sob o influxo revitalizante das palavras e dos exemplos de Jesus Cristo. O grande esquecido por muitos de nós que se agitam na sociedade tecnológica, na atual civilização dita e a vida como cristã. Que este homem novo seja um soldado da paz nesse mundo de guerras, um lavrador do bem neste planeta de indiferença e insensibilidade, um paladino da justiça neste orbe de injustiças sociais e de tiranias econômicas, políticas e ou militares. Um defensor da verdade num plano onde imperam a mentira e o preconceito tantas vezes, em conluios sinistros com as superstições, as crendices e o fanatismo irracional. Que este homem novo, anseio de todos nós, seja um operário da caridade, como entendia Jesus, benevolência para com todos, perdão das ofensas, indulgência para as imperfeições alheias. Vamos buscar nessa nossa Páscoa diária a nossa libertação. Vamos buscar a nossa renovação, não se esquecendo nunca dos ensinamentos de Deus. Eu vou agradecer a oportunidade e agradecer a vocês também pela perseverança, pela paciência e obrigado por me ajudarem nesse estudo. Que Deus abençoe a todos nós, que assim seja.